João capítulo 10 e versículo 10. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Palavras do Senhor Jesus Cristo, registrado pelo apóstolo João, e que tem uma revelação profunda, um significado lindo, e que nos traz muita edificação. Eu quero que você erga sua mão para o alto, feche teus olhos e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus bendito, amado, santo e verdadeiro, Deus que é digno de toda a glória, de todo o poder e majestade. A tua santa palavra será agora, Senhor, ministrada. Eu peço que o Senhor fale a todos os teus filhos que aqui estão, e também aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. Que não seja, Senhor, simplesmente o homem, mas que o teu Espírito tome a boca do homem, falando fortemente ao coração de todos nós. Assim, meu Deus, eu peço, em nome de Jesus. E só você que crer, aplauda bem forte, bem forte, bem forte. Abre a tua boca e diga glória a Deus. Tome o teu assento, em nome de Jesus. Vamos estar bem atentos à ministração, porque se nós estivermos atentos, se nós estivermos realmente ligados com o céu, nós vamos entender a revelação de Deus por meio deste texto que nós lemos. Nós estamos, amados irmãos, diante de um versículo bastante conhecido. Esse versículo que acabei de ler é muito usado nos púlpitos, nas ministrações, é bastante lido pelas pessoas. Neste versículo, o Senhor Jesus, ele nos revela qual é a missão de Satanás nesta terra. Satanás, ele foi lançado do céu para a terra. No céu, ele era anjo de luz. O seu nome era Lúcifer, que significa anjo de luz. Só que ele desejou ser igual, semelhante ao Altíssimo. Esse pensamento, esse sentimento mau subiu ao seu coração e fez ele ser destituído da glória. E ele foi lançado a essa terra. Deixou de ser chamado Lúcifer, que significa anjo de luz, para ser chamado o diabo, a serpente, Satanás, como está registrado em Apocalipse capítulo 12. E nesse versículo, Jesus Cristo nos revela qual a missão do diabo nessa terra. A missão é roubar, matar e destruir. Eu poderia dizer roubar a paz, eu poderia dizer matar a espiritualidade e destruir a vida do ser humano. Esta é a missão, este é o objetivo de Satanás. E o interessante, amados irmãos, é que lendo esse versículo com atenção, nós percebemos uma coisa. Jesus diz qual a missão do diabo, mas não dá uma dica, não traz um ensinamento de como nós podemos fazer para impedir esta ação de Satanás. Ele apenas diz que o diabo veio para isso, roubar, matar e destruir, e na sequência ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas no versículo nós não vemos Jesus dando uma receita, no versículo nós não vemos Jesus trazendo um ensinamento de como deveríamos fazer ou poderíamos fazer para impedir esta ação destruidora de Satanás contra o ser humano. Entenda, perceba que no versículo ele fala apenas isto, que o diabo veio para destruir e ele veio para dar vida com abundância. O diabo veio para destruir e ele, Jesus, veio para dar vida em abundância. Então o que eu compreendo? O que o Senhor trouxe ao meu coração? Qual a revelação que o Senhor me deu
quando eu meditava nesse versículo. Escute, somos nós quem decidimos o que vai ser da nossa vida. Jesus está dizendo qual a missão de Satanás, que é destruir, e Jesus está dizendo que ele, Jesus, quer dar vida com abundância ao homem. Nada além disso ele fala nesse versículo, e nós percebemos nitidamente, e nós somos os responsáveis pelo que vai acontecer na nossa vida. É como se Jesus estivesse dizendo, preste atenção no que eu vou falar para você: se você decidir estar comigo, se você decidir viver comigo, você terá vida abundante, você terá paz, você terá felicidade, e por fim você terá salvação. Mas se você decidir viver distante de mim, terá uma vida destruída. É isso que esse texto nos revela. Jesus nos deixa à vontade para fazermos a escolha. Quando ele diz a função do diabo, a missão dele nessa terra, e quando ele diz que ele, Jesus, quer trazer vida abundante para o homem, ele deixa o homem à vontade para fazer a sua escolha, a sua decisão, o que ele quer para a sua vida. Se o homem quer ter uma vida em paz, uma vida feliz e por fim a salvação, ele vai escolher Cristo, porque Cristo veio para dar vida abundante. Mas se o homem não está se importando com que tipo de vida ele vai levar nessa terra, e decidir viver distante de Cristo, ignorar as escrituras sagradas, então ele terá uma vida de destruição e por fim a condenação. E eu acredito que nenhum de nós deseja isso. Nem pergunto, nem faço esta pergunta, porque acredito que nenhum de nós aqui desejamos ter uma vida de destruição e de fracasso. Só que não é suficiente não desejar. Porque se você chegar na rua, na praça, na mesa de bar, numa balada, lá numa boca de fumo, você perguntando quem deseja ter uma vida destruída aqui, ninguém vai dizer que deseja. É algo que ninguém admite, ninguém quer, ninguém diz que deseja. Mas não é suficiente apenas dizer que deseja ou não deseja. Se nós realmente não queremos ter uma vida de destruição, se nós realmente não queremos que o diabo venha destruir a nossa vida, nós temos que decidir, escolher viver junto de Jesus Cristo. Porque esta é a única maneira de nos isentarmos da terrível destruição de Satanás. Você escolhendo viver junto a Jesus, em comunhão com Jesus, você decidindo viver com Cristo, esta é a única maneira de você se isentar da destruição de Satanás. Não adianta você querer viver dentro de uma religião, não adianta você querer viver dentro de um dogma de igreja, dentro de uma liturgia, não adianta, isso não vai fazer diferença alguma. Não adianta você querer viver, sabe, isolado da sociedade, em uma ilha no deserto, não adianta, isso não fará diferença alguma. Você tem que decidir viver com Cristo, porque a única forma de se isentar da destruição de Satanás é estando unido a Cristo. E esta é uma decisão que cada um faz. O Senhor não vai interferir. Ele deixa a responsabilidade para o homem. Isso é o livre-arbítrio que Ele concede ao homem. Ele te dá o direito de escolher o que você quer para a sua vida.
Ele te dá o direito de decidir o que você quer para a sua vida: ter uma vida abundante, por fim a salvação, ou ter uma vida destruída. Ele te dá o direito de escolher, isto é o livre-arbítrio. Ele quer que você decida o que você quer para a sua vida, e isso não é de agora. Eu quero que você venha comigo no livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 11. Isso não é de agora. Eu quero que você observe em sua Bíblia como isto é forte. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é do homem. O que ele quer para a sua vida, como ele quer viver nessa terra. Ele quer ter uma vida abençoada, uma vida abundante, por fim a salvação, a vida eterna, ou ele quer ter uma vida destruída. Essa é uma responsabilidade que recai sobre o próprio homem. É o próprio homem quem faz esta escolha, quem faz esta decisão. Em Deuteronômio, no capítulo 11, repare que nós estamos no Antigo Testamento, mas mesmo no Antigo Testamento, Deus deixa bem claro que o homem faz esta escolha. Capítulo 11, versículo 13. O Senhor, pela boca do líder Moisés, fala à nação de Israel. Observe, versículo 13: e será que? Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, melhor dizendo. Versículo 26: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Veja que Deus usa a boca de Moisés e fala para todo o povo de Israel. Quando o povo de Israel está já fora da escravidão do Egito, está ali no deserto, prestes a entrar na terra prometida, o Senhor usa a vida de Moisés, o líder da nação de Israel, para dizer que coloca diante do homem, diante do povo, duas coisas: a bênção e a maldição. Diga: bênção e maldição. O Senhor coloca diante do povo israelita a bênção e a maldição. Antes disso aqui, lá no Éden, lá no jardim do Éden, o Senhor fez a mesma coisa. Ele criou o homem, criou a mulher, colocou ambos no jardim e disse: tudo isto é de vocês. Vocês desfrutam de tudo isto. Essa prosperidade pertence a vocês. Falando para Adão e para Eva. E disse mais: eu estarei nesse jardim. Vocês terão acesso a mim. Vocês desfrutarão de uma amizade. Inclusive Deus passeava no jardim com Adão e Eva. Só que Deus mostrou também algo que seria maldição. Ali está uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toquem nela, não comam do seu fruto, porque no dia que tocarem, que comerem do fruto desta árvore, irão perecer, serão amaldiçoados. A bênção está aqui, vocês comam de tudo, desfrutem de tudo, tudo está nas mãos de vocês, para vocês desfrutar, gozar do melhor que há neste lugar. Mas também há uma maldição: se vocês tocarem nesta árvore, maldição virão sobre vós. Então, desde sempre, o Senhor colocou diante do homem a bênção e a maldição. E por que o Senhor não colocou só a bênção? Porque o Senhor precisaria provar se o homem realmente queria ter uma vida ao seu lado. O Senhor precisaria de uma prova de que o homem realmente queria ter uma vida na comunhão com Ele. Se o homem decidisse lá no jardim do Éden tocar naquela árvore, então o homem estava mostrando que não queria viver na comunhão com Ele, com o Senhor. E foi isso que o homem fez. O homem tocou naquela árvore. O homem mostrou por meio de uma atitude
que não se importava em ter uma vida na comunhão com Deus, porque se importasse, o homem não teria tocado naquela árvore, não teria escolhido a maldição. O homem escolheu a maldição, tocou naquela árvore. Tudo bem que Satanás, ele fez o seu papel, deu uma ajudinha, incentivou o homem a tocar naquela árvore. Daí por diante foi uma terrível maldição que recaiu sobre o homem. Você sabe muito bem qual foi esta maldição. E aqui nós estamos diante de um texto que Deus fala a mesma coisa, faz a mesma coisa agora para a nação de Israel. Deus tira o povo do Egito, daquela escravidão, e Deus diz para o povo: eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção e a maldição está diante de vós. A mesma coisa que foi feita lá no jardim. Observe o versículo de número 26, eu torno a ler: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Versículo 27, a bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mandou. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Veja, observe que é a mesma coisa do que Deus fez lá no jardim do Éden. Deus disse: se tocar nessa árvore, maldição virá sobre vós, mas vocês podem viver em paz, não tocando nessa árvore, gozando de todas as outras coisas que há no jardim. O homem foi lá e tocou na árvore com o incentivo de Satanás, e maldição veio sobre o homem. Aqui o homem é colocado diante da bênção e da maldição. Deus está falando agora à nação de Israel: eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando me obedecerem, quando fizerem aquilo que eu vos mando, quando se sujeitarem à minha voz, à minha palavra. A maldição quando fordes rebeldes à minha voz. O homem lá no jardim do Éden foi rebelde, tocou na árvore e veio maldição sobre ele. Aqui Deus está dizendo: se vocês viverem em obediência à minha voz, bênçãos vocês desfrutarão, vocês receberão. Mas se fordes rebeldes à minha voz, maldição virão sobre vós. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Escuta, não pense que o Senhor vai dar o rumo para a tua vida. Ele ensina. Ele ensina por meio da sua palavra. Ele usa os ministros do Evangelho. Ele ensina o que você deve fazer. Ele ensina como você deve agir. Mas não é Ele que vai dar o rumo. Não é Ele que vai fazer. Não é Ele que vai decidir por você. Não é Ele. Ele ensina, Ele dá as instruções. A Bíblia está aqui diante de nós justamente como uma instrução de Deus, para nós entendermos o que devemos fazer para termos uma vida abençoada. Mas Ele não vai fazer por nós, não vai decidir por nós, nem tampouco nos obrigar a fazer o que está na Bíblia. Ele vai deixar essa responsabilidade com cada um de nós. Cada um de nós tem essa responsabilidade. Tanto é que você vem para a igreja no dia que você quer. Deus já te obrigou a vir para a igreja alguma vez? Nunca. Você ora no dia que quer. Deus já te obrigou a orar alguma vez? Você jejua no dia que quer? Ou Deus já obrigou aqui alguém a jejuar? Nunca. Nunca. Você devolve o seu dízimo se quiser. Deus nunca obrigou você a devolver o dízimo. Você toma santa ceia se quiser. Deus nunca obrigou você a tomar santa ceia. Você faz a tua escolha. A responsabilidade é sua. Todos os dias você se depara com tentações. A tentação vem, o Senhor não impede que você seja tentado. Ele permite o diabo tentar você. Assim como ele permitiu lá no jardim do Éden Satanás tentar a Eva. Deus não vai impedir que o Satanás tente você. E Deus também não vai impedir que você ceda à tentação. Quando Davi foi tentado, passeando no seu palácio,
visualizando lá do seu palácio Batseba, mulher daquele seu servo, que me falha até a memória, Uzias, se não me engano, Urias. Deus não impediu que Satanás tentasse a Davi, e nem impediu que Davi cedesse à tentação. Amém, pessoal? Deus não impediu que Satanás tentasse Davi, e nem impediu que Satanás cedesse à tentação. Nem impediu que Davi cedesse à tentação de Satanás. Deus não impediu. É uma responsabilidade que recai sobre nós. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Deus não vai impedir. A bênção e a maldição está diante de nós. A bênção e a maldição está diante de nós, e somos nós quem decidimos o que nós queremos para a nossa vida. Somos nós que decidimos. Se nós realmente decidimos ter uma vida abundante, por fim a salvação, a vida eterna, então nós vamos ter o cuidado de viver na comunhão com o Senhor, se submetendo à sua palavra, honrando a Ele. Agora, se não nos importarmos com a nossa vida, que rumo ela vai tomar, então nós não estamos nem aí para a palavra de Deus, não estamos nem aí para se sujeitar à vontade de Deus. Vivemos do jeito que bem entendermos, porém a destruição é certa. A destruição é certa. É simples assim. Não existe uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica. Qualquer um de nós, se quisermos sair daqui e ir para uma mesa de bar, o Senhor não vai impedir. Qualquer um de nós, se quisermos sair daqui para ir para uma boca de fumo, um prostíbulo, Ele não vai impedir. É simples assim. O que Deus nos dá é simplesmente a sua palavra. Ele nos dá o direcionamento, mas não nos obriga. A escolha, nós é quem decidimos o que nós queremos para a nossa vida, o que nós vamos fazer. Não adianta, depois que estiver com a vida destruída, culpar a Deus, atribuir ao Senhor: meu Deus, por que o Senhor fez isso na minha vida? Deus não fez. Deus não destruiu a vida de ninguém. A vontade de Deus é que todos sejam abençoados. Deus não destruiu a vida de ninguém. Deus não causou males para ninguém. Foi a própria pessoa com suas escolhas erradas. Ah, pastor, mas é porque o diabo me tentou. O diabo tenta todos, até Cristo foi tentado pelo diabo. Agora é uma responsabilidade que recai sobre nós, ceder ou não ceder à tentação do diabo, fazer ou não o que é certo ou o que é errado, escolher para a nossa vida viver com Cristo ou ignorar a existência de Cristo. É você que escolhe, sou eu que escolho. A palavra diz com toda clareza. Você quer ver uma coisa? Venha comigo ainda em Deuteronômio. Ainda em Deuteronômio, porém lá no capítulo 30, mais na frente um pouco. Ainda em Deuteronômio, lá no capítulo 30, bem adiante, lá na frente, no versículo 19. No versículo 19, veja o que diz a palavra de Deus: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. O Senhor, Ele tem testemunhas. Amém? O Senhor tem testemunhas. Não é aquelas testemunhas que tem ali na hora do casamento, da cerimônia, testemunhas. Não. As testemunhas são os céus. Os céus e a terra são testemunhas de que somos nós que fazemos as escolhas para a nossa vida. No dia do juízo, ninguém poderá dizer: Senhor, eu não sabia. No dia do juízo, ninguém terá como se justificar, porque o Senhor tem testemunhas. Céus e terra são testemunhas.
de que nós é quem fazemos as escolhas. Está escrito, versículo 19, torno a ler: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Na continuação do versículo ele diz: escolhe pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Essas testemunhas são infalíveis. Essas testemunhas estão nos observando desde o dia que nascemos até o dia da nossa morte. São os céus e a terra. Ninguém terá como se desculpar diante do Senhor no dia do juízo. As testemunhas não irão permitir que venhamos a se desculpar. As escolhas quem fazemos somos nós. As decisões quem toma somos nós. Você é responsável por suas escolhas. Você é responsável por suas decisões. Você é quem decide ter uma vida abundante, por fim a salvação, vida eterna, ou ter uma vida destruída nessa vida, e por fim a condenação da alma. Somos nós quem decidimos isso. Somos nós quem fazemos as escolhas. Pastor, está dando tudo errado na minha vida porque você está fazendo escolhas erradas. Pastor, está dando tudo errado na minha vida porque você está fazendo escolhas erradas. E Deus está permitindo. Deus está permitindo. Porque o máximo que Deus vai fazer, eu já disse e torno a dizer, é dar a instrução, é mostrar o que é certo e o que é errado. Como aqui ele está dizendo: escolhe pois a vida para que viva. Ele está dizendo: escolhe a vida para que viva. Ele, o máximo que vai fazer é mostrar o que é certo e o que é errado, nos dá a direção, mas ele não vai fazer a escolha por nós. Ele quer que nós sejamos responsáveis por nossas próprias escolhas. Pastor, minha vida está dando errado, tudo está indo por água abaixo, tudo está dando errado, porque as suas escolhas não estão sendo certas, porque suas escolhas estão sendo escolhas erradas. Escolha viver com o Senhor. Escolha andar na comunhão com o Senhor. Escolha se afastar do mal, se abster da aparência do mal. Escolha fugir daquilo que é errado. Ei, José tinha tudo para ceder àquela tentação, a mulher de Potifar, mas ele escolheu fugir daquela mulher. Ele escolheu fugir daquela tentação. Qual foi o seu fim? Governador do Egito, porque ele fez a escolha certa. Porque ele fez a escolha certa. Lá na frente ele viu o resultado. Faz a tua escolha certa e lá na frente tu vai ver o resultado qual é. Faz a tua escolha correta e lá na frente tu vai ver qual é o teu resultado, irmão. O Senhor certamente teria permitido, se José quisesse adulterar ali, se prostituir ali, ele teria permitido, mas lá na frente José não teria o mesmo fim. Pastor, minha vida está dando tudo errado, pastor. Olha o que você está escolhendo para a tua vida. Olha qual as escolhas que você está tomando, as decisões, o que você está fazendo. Você já ouviu alguém dizer que o que se planta se colhe? Isso é provérbio, o que se planta se colhe. Mas isso é extraído da Bíblia, lei da semeadura. Deus não se deixa escarnecer aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Escolhe o que é errado, escolhe viver distante de Cristo, escolhe virar as costas para a palavra de Deus, e tu vai ter a colheita má. Agora escolhe viver com Cristo, escolhe estar unido a Cristo, tu vai ter a colheita, vida abundante, por fim, salvação da alma. O que você vai escolher? Tem um hino que fala, né? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. É ou não é assim? Você é quem escolhe. Voltemos para o texto, João capítulo 10. Voltemos para o texto, já vamos daqui a pouco finalizar. Mas o que eu quero que você entenda
é que uma vida de bênção e uma vida de desgraça, a salvação, a condenação, somos nós quem decidimos. E o versículo 10 do capítulo 10 do Evangelho de João mostra isso. Mostra tudo isso. Porque a única coisa que Jesus fala é que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele, Jesus, veio para dar vida e vida com abundância. Pronto. É como se ele estivesse dizendo: está aqui o que o diabo vai fazer, está aqui o que eu vou fazer. Tu está no meio, escolhe o que tu quer. Amém, pessoal? O diabo faz isso, roubar, matar e destruir. Eu faço isso, dou vida com abundância. Agora tu vai decidir o que tu quer: viver comigo e desfrutar do que eu faço na vida do homem, ou viver distante de mim e viver a desgraça que o diabo promove para a vida do homem. Veja, versículo 10, torno a ler. O ladrão, diabo, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham com... Não é uma simples vida, é uma vida abundante, é uma vida de felicidade, é uma vida de paz, é uma vida de prosperidade e, por fim, a salvação, a vida eterna. Amém? Diga: sou eu. Diga: sou eu quem decido. Diga: não é o meu esposo, não é o meu filho, não é o meu pai. Diga: sou eu quem decido a vida abundante ou a desgraça, a salvação ou a condenação. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.